Olá, aqui é o pastor Hilson da Comunidade Evangélica Morreal de Guarapuava para mais um vídeo interessante, né? Hoje nós vamos falar sobre: será que o Brasil pertence ao Senhor Jesus? A Bíblia ensina em Salmos, vou até colocar meu óculos aqui, né, que é especial, o pastor Hilson está com uma idade avançada, 33:12 diz: como é feliz a nação que tem Deus como o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Sabe, tem algumas estatísticas bastante interessantes, né? Nós somos em 42 milhões de evangélicos no Brasil. É muita gente. Por que o Brasil continua pior? Por que o Brasil está enfiado em muitas porcarias? Por que o Brasil está enfiado em corrupção? Homens e mulheres que não prezam mais a verdade. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Será que o Senhor é Senhor do Brasil? Será que a igreja brasileira tem o Senhor como Deus? Ou é uma igreja mística? É uma igreja onde muitos líderes estão voltados a político. A política não é errado o cristão entrar na política. É errado o cristão ser corrupto na política. Isso é errado. Hoje nós vemos o apoio de muitos pastores a situações, a ideologias que, se um cristão conhecesse a fundo essas ideologias e o que elas apoiam, não dá para chamar de pastor, não dá para chamar de líder religioso. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Olha, nós vimos uma verdadeira barbárie. Cantores famosos, não vou entrar no mérito da questão, abrindo carnaval em determinados estados brasileiros. É um problema de cada um isso. Pastores indo para a avenida, ex-pastores sambando. Como diz alguém no passado, é o verdadeiro samba do crioulo doido. Até é uma chacota. Será que o Senhor é verdadeiramente o Senhor do Brasil? 42 milhões de evangélicos no Brasil e fora um monte de gente que se diz cristão. Veja a situação do nosso país. Veja a cultura do nosso país. Onde a igreja brasileira está totalmente perdida. Mas nós falamos: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós falamos, nós temos em muitos lugares, muitos municípios do Brasil, como aqui em Guarapuava, monumentos nas entradas da cidade dizendo: aqui em Guarapuava diz Guarapuava é do Senhor Jesus, e isso muitas pessoas dizem que o Brasil é do Senhor Jesus. Será que o Brasil é do Senhor Jesus? Onde impera um espírito de corrupção, um espírito de idolatrias gospel, um espírito de idolatria de imagens de esculturas. Mas nós falamos, o Brasil é do Senhor Jesus. Onde as pessoas é a famosa lei de Gerson. Muitos não sabem o que é isso. Para levar vantagem em tudo. Nós precisamos voltar ao evangelho puro e simples. Nós precisamos dizer mesmo que o Brasil é do Senhor Jesus, não com escândalos. Olha quantos escândalos de várias igrejas enormes, vários ministérios enormes aí. E está surgindo cada vez mais coisas de maluco, um monte de profetas e profetisas do além, verdadeiras feiticeiras de Endor, feiticeiros de Endor. Mas nós falamos que o Brasil é do Senhor Jesus. Sabe, tem um hino que é muito antigo: cadê aquele povo barulhento? Cadê aquele povo barulhento?
Não o povo do reteté, mas o povo que tinha sangue azul. O povo que era temido. Nós precisamos voltar às raízes da igreja. Não estou falando do movimento da Rua Azusa. Tem gente que tem críticas, eu não me meto nisso, mas eu estou falando dos fundadores da igreja do Brasil. Não a obscuridade que quando trouxeram a igreja para o Brasil, não, mas a igreja como a quadrangular, a igreja como a Igreja Assembleia de Deus e outros ministérios sérios que vieram para o Brasil. Hoje a igreja brasileira está dividida entre reformados e não reformados, neopentecostal. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, a Bíblia ensina, o Salmo nos ensina. Mas nós não respeitamos uns aos outros, mas respeitamos os filósofos de cada um. Respeitamos Calvino, que para a época foi maravilha, mas para hoje... respeitamos Armínio, para a época foi muito bom, mas para hoje... O que nós precisamos é entender algo. O Senhor está voltando. E o Brasil, ele tem que ser do Senhor Jesus. Ele tem que ser do Senhor Jesus. Com licença. Que o Brasil, ele tem que ser do Senhor Jesus. Ele precisa ser. Independentemente de placa de igreja. Independentemente, nós temos que pregar a palavra pura e simples, não se colocar como deuses do conhecimento. Não, porque os pentecostais é isso. Não, porque os reformados são isso. Os neopentecostais são isso. Eu vou te contar um segredo. Cada um vai dar conta de si mesmo. Sabe, eu sempre falo para as pessoas. Nós temos aí muitos irmãos pentecostais, neopentecostais e o pessoal da teologia reformada. E vem conversar comigo, eu digo, pessoal, eu curto Jesus. Eu amo os seus ensinamentos. E nós precisamos nos ater a isso. Mas isso não apaga o que Calvino fez. Não apaga o que Armínio fez. Não apaga o que grandes homens da história fizeram. Mas eu quero dizer para você que isso está atrapalhando a igreja. Essa guerra está atrapalhando a igreja. E nós precisamos entender que o que é mais vitorioso é o diabo. Eu escutei, irmãos, um grande homem reformado, que eu admiro muito, falando sobre batalha espiritual. Pelo amor de Deus, parem com isto! Pare com isso, você não concorda com isso, a tua igreja não concorda com isto. Mas não fale mal. Por quê? Porque a libertação é o ministério de Cristo. Eu já vi muitos reformados falando que tiveram experiências com possessão demoníaca e não sabiam o que fazer. Homens sérios que falaram isso em entrevistas que eu vi. Agora dizer que isso é do inferno, o cara falou que é do inferno. Pelo amor de Deus, pare de ser sacerdote do inimigo. O conhecimento que você tem só está te levando para o inferno e falar mal da igreja. Deixa a igreja do Senhor em paz. Se as pessoas expulsam demônios, deixe que expulsam demônios. Se as pessoas falam em batalha espiritual, deixe que fale sobre batalha espiritual. Puxa, é todo mundo criticando todo mundo. Aí nós falamos, o Brasil é do Senhor Jesus. Não, o Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil é de homens. E nós precisamos entender que nós precisamos mudar essa situação. Sejamos lavados e remidos do sangue de Deus. Vamos parar com isso. Vamos parar de falar mal um dos outros, o ministério dos outros. Concordo que tem muita profetada por aí. Mas quem tem que julgar isso é o povo. O povo é que tem que ler a Bíblia. Não falando de placa de igreja, mas a Bíblia.
ensinando o evangelho puro e simples para que as pessoas possam entender. Voltando à escola bíblica dominical, não puxando para filosofias humanas, mas para a palavra. O problema hoje são as filosofias humanas. Aí a batalha espiritual não existe, a expulsação de demônios não existe. Pelo amor de Deus, vamos rasgar os evangelhos então. Vamos rasgar Atos dos Apóstolos então. O que está lá? Paulo expulsando demônio. Cristo expulsando demônios. Pedro curando, Paulo curando. Aonde nós vamos parar? E nós falamos que o Brasil é do Senhor. Não, o Brasil não é do Senhor Jesus. O Brasil é de homens. E o Brasil não é feliz. Veja a nação brasileira. Aonde nos encontramos? Aonde nos encontramos? Numa situação fétida de corrupção, numa situação de pecados oriundos de um monte de bobagens humanas, que eu não vou nem citar aqui para não me derrubarem o vídeo. Aonde o pecado ficou normal. São apenas deslizes. Hoje, a mensagem é massagear ego. Puxa, para que as pessoas possam me escutar, para que eu ganhar um like, eu tiver que massagear ego de alguém, eu não faço isso porque eu estudo a palavra. Eu gosto de João Batista, que a palavra mais dura que eu vi na Bíblia foram de João Batista e de Jesus Cristo. E Cristo ainda mandou um sermão que todo mundo começou a sair e os apóstolos ficaram. E vocês o que estão fazendo aqui? E o que os apóstolos falaram? Para onde nós iremos que só tu tem palavras de vida eterna? O Brasil é do Senhor Jesus? Veja o que aconteceu nesses últimos 10 dias. Veja o que aconteceu. Hoje é 6 de março de 2025. Veja o que aconteceu nesses 10 dias para trás. Veja o que aconteceu quarta, quinta, terça, sábado, domingo, segunda, sexta. Veja o que aconteceu em vários locais rituais. E o Brasil é do Senhor Jesus. Nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos de uma igreja santa. Não precisamos de homens com falácias. Infelizmente, todos eles estão caindo. Só você observar os escândalos. A igreja perdeu terreno. A igreja está perdendo terreno. Por quê? Porque o povo de Deus não quer saber mais de Deus. O povo de Deus não quer mais saber de arrependimento. Isso não lembra algo? A passagem do pessoal pelo deserto? Viram grandes milagres de Deus e mesmo assim não acreditaram. Viram grandes milagres de Deus e entraram numa apostasia. É isso que a igreja do Brasil entrou. E nós precisamos, eu estou falando isso para os remanescentes, eu estou falando isto para aquelas pessoas que acreditam na Bíblia. Eu não estou falando para você que tem guerras contra todo mundo, que se acha o Deus do conhecimento de todo mundo. Paulo nos afirma que a nossa fé não está baseada nisso, em discussões tolas. E discutir é tolice. Cadê o testemunho? Falar mal de uma igreja, falar mal de alguém, vai resolver o problema? Não. Nós precisamos lutar contra os mercenários. Nós precisamos lutar contra os lobos vestidos de ovelhas. Mas a igreja não tem que ser combatido pela própria igreja. Sabe? Então, o Brasil, eu acredito que o Brasil é do Senhor Jesus, sim. Mas nós precisamos lutar por isso. Nós precisamos entender que não existe ideologias diferentes da palavra de Deus. E o Brasil é do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Tchau, até a próxima.